Zoro, espadachim que nunca foge da dor. Aquele que disse: Não aconteceu nada. Mas o que acontece quando alguém carrega a dor dos outros? Hoje vamos mergulhar em uma análise do Zoro e o que ele nos ensina sobre sacrifício, lealdade e fé. E aí, rapaziada, tipo, pra quem não me conhece, eu sou o Light e eu sou o dono desse canal aqui. Essa é a primeira vez que eu estou aparecendo num vídeo longo e basicamente é só pra me apresentar. Bom, eu sou líder de célula da Igreja Videira e eu gosto bastante de anime. E também eu amo Jesus, eu amo estudar sobre cristianismo. Então pensei, por que não fazer um canal exatamente sobre isso? Então se você tá gostando desse tipo de conteúdo, pô mano, deixa o like, se inscreve aí, você tá perdendo um tempo, mano. Zoro e a dor que não era dele. A gente vê na luta do Zoro quanto Kuma que ele sente no coração. Se for pra levar alguém, leve a mim. Aqui temos um momento que Zoro decide sofrer no lugar do seu capitão. Isso aponta para algo maior, o princípio do sacrifício vicário. João 15:13, novamente, um versículo que eu sempre digo aqui nesse canal. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus assumiu nossa culpa, nossa dor e foi até o fim. E o Zoro é só um reflexo pequeno do que Cristo fez numa escala eterna. Zoro, ele tem a mente de um verdadeiro guerreiro. Ele não quer fama, não quer aplauso, ele só quer superar a si mesmo e proteger quem ama. Se a gente analisar um pouco, essa mente é o oposto do mundo narcisista de hoje. Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, humildade, foco e propósito. Jesus, ele tinha toda a glória, mas desceu como servo. Zoro treina em silêncio, sofre em silêncio e ama sem palavras. Zoro é um personagem que a gente deve se inspirar. A submissão dele à autoridade também é algo que a gente tem que analisar. Mesmo sendo forte, Zoro reconhece Luffy como seu líder, como seu capitão. Ele não tenta roubar o lugar dele. Isso é raro em um shonen. Em Mateus 8:9, um centurião diz: eu sou um homem sob autoridade. Saber ser forte e submisso ao mesmo tempo também pode ser considerado sabedoria. Jesus, mesmo sendo Deus, submeteu ao pai até a cruz. Zoro mostra que honra não é ser o chefe, é saber quem deve proteger. Muitas vezes o silêncio de Zoro fala alto. Zoro, depois de enfrentar Kuma e depois de sofrer tudo aquilo, diz: não aconteceu nada. Mano, isso chega até a arrepiar. Isso ecoa no nosso espírito. Quantas vezes a gente sofre e quer atenção? E daí a gente começa a pensar: quantas vezes a gente sofre e quer atenção? Jesus também sofreu e ficou em silêncio diante de Pilatos. Isaías 53:7 diz: como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E o silêncio de Zoro, de certa forma, pode apontar a cruz. Não é porque ele é Jesus, mas porque ele aponta para algo além dele mesmo. Mas muitas vezes o peso é algo que só um pode carregar. No final das contas, Zoro não conseguia carregar a dor do mundo, mas Jesus carregou. Zoro levou a dor de um amigo, e Jesus levou a dor da humanidade. Zoro sangrou, e Jesus também sangrou. Porém, o sangue de Cristo era eterno. Opa, tudo bem? Eu aparecendo pela segunda vez no vídeo. Você é aquele carinha que tinha um sonho de ser youtuber quando tinha 12 anos, né? Você via Authentic Games, via o TED, via muitos outros, até mesmo o canal Canalha, e começou a postar alguns tipos de vídeos. Mas por algum motivo você não conseguiu crescer. Porém, eu tenho a solução pro seu problema. A solução pro meu problema. Então, se você ainda tem esse desejo guardado dentro do seu coraçãozinho, ainda tem uma chance dele acontecer. Ou se você deixou esse sonho de lado e começou a trabalhar, bom, não se preocupa. Quem sabe você começa a produzir alguns vídeos e consegue uma renda extra. Mano, não perde tempo, tá muito barato, tá numa promoção, ó. Peixinho. E além disso, você vai ajudar muito no canal. De fato, Zoro é um cara que nos inspira e de certa forma aponta algo para Cristo. Através dele, a gente começa a perceber certas coisas, certos aspectos que muitas vezes a gente também deveria seguir. Muitas vezes a gente leva muitas dores, mas a gente tem que lembrar que a dor redentora de verdade é Jesus. Zoro nos lembra da cruz, mas é em Jesus que a cruz encontra sentido. Personagens como Zoro são muito legais. Eles nos inspiram a ser pessoas melhores, a lutar pelos nossos amigos, mas não precisamos carregar o peso sozinho, pois Jesus já levou consigo toda a dor. A dor pode moldar um guerreiro, mas só o amor de Cristo molda um vencedor eterno. Bom, se você curtir essa análise profunda com toque espiritual, se inscreve no canal. Mano, aqui a gente fala de quadrinho, de jogo, de anime, sempre com um propósito: conhecê-lo a Cristo e torná-lo conhecido. Mas aí, comenta algum personagem que você quer que eu analise no próximo vídeo.